todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Da outra vez que eu estive aqui, eu não vim no horário de culto, no momento de culto. Mas eu estava falando, hoje que eu conheci o Vitor mesmo nessa reforma. Um dia, um presbítero lá da igreja, ele tinha chegado no culto assim, eu tenho o costume de ir lá cumprimentar ele, com todo respeito, chamamos ele de Sozé. E aí nós conversando, ele comentou e falou assim: rapaz, o Vitor, filho da Nésia, estava trabalhando sozinho. Aí eu, mas Vitor, só via assim num evento ou outro da família, que às vezes a gente estava lá, mas não tinha uma intimidade, não tinha uma aproximação. E aí então eu falei, eu vou lá, vou aparecer lá. Se ele não me quiser lá, eu vou embora. Mas se ele me quiser lá, eu não sei fazer nada. Mas eu sei estar presente. Eu sei segurar uma ferramenta, eu sei segurar uma escada. E nisso o Senhor formou uma amizade muito maravilhosa. Foi muito bom aquele período mesmo. Eu vou segurar aqui também para não chorar, mas Vitor foi muito abençoador, porque foi um momento muito difícil para nós na nossa caminhada, mas Deus ele sempre levanta um Arão, ele sempre levanta um Ur, porque às vezes nós não somos Moisés não, mas é quando a gente está cansado, Deus sempre levanta alguém para falar assim, não para não, vamos continuar, ainda tem muito a ser feito, há uma missão a ser feita nessa terra, e aquele que nos chamou, ele é fiel para terminar essa obra. E ele vai terminar no nome de Jesus, amém? Então eu agradeço muito, Vitor, Priscila, A Priscila não entendia muito, Por que a gente ficava tanto tempo lá? Tô brincando, brincadeira. Mas foi muito necessário para a gente, foi muito bom. Não só para o Vitor, mas para nós também. Amém? Então, irmãos, vamos para a palavra, que é o ponto-chave dessa noite, do culto ao Senhor. Antes de nós orarmos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Só com a licença de vocês, eu vou chegar só um pouquinho para frente, tá? Eu sou meio baixinho aí, tá? Te atrapalho, filho? Não, Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 14 até o versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Amém? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sim no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha seus olhos. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa noite, te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja para adorar o seu nome. Meu Deus, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que no nome de Jesus, ó Pai, a sua palavra seja ministrada aos nossos corações, porque o Senhor nos ensinou isso, quando o Senhor disse que nós somos as suas ovelhas e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então é a voz do Senhor que nós queremos ouvir, ecoando dentro do nosso coração, alimentando a nossa alma e nos fortalecendo, meu Deus, ó Pai, para enfrentarmos uma semana, enfrentarmos um mês, meu Deus, ó Pai, um restante de ano até a volta do Senhor. Nos alimente nessa noite, Pai, no poder do nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Irmãos, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus.
onde o Senhor Jesus, ao virar para os seus discípulos, ele vai dar duas características muito importantes para eles. No versículo 13, o versículo anterior, Jesus vai dizer que eles eram o sal da terra. E se o sal perdesse o sabor, nada mais teria, nem a serventia, a não ser lançado e pisado pelos homens. Mas o que o Senhor ele ministrou muito no meu coração foi para compartilhar com os irmãos acerca da segunda característica. E a segunda característica que o Senhor nos dá, ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Isso, irmãos, me chama um pouco de atenção, porque essa característica que Jesus vai atribuir à igreja, primeiro, ele atribuiu a ele mesmo. Quando nós vamos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus ele vai dizer isso: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me seguir não andará em trevas. Jesus então primeiro traz a responsabilidade para ele, sendo ele a luz do mundo, sendo ele a luz para todas as pessoas. E ele, quando traz essa responsabilidade para ele diz algo muito profundo, e ele vai dizer: todo aquele que me seguir não andará em trevas. Se nós formos para o dicionário, nós vamos encontrar várias características do que significa a luz, mas uma delas me chamou muita atenção, que diz que a luz é fundamental para a visão. Sem a luz, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. Imagina você na sua casa de noite, de repente dá ali um apagão. Se você não tem luz de emergência, por mais que você conheça aonde estão as coisas, aonde você colocou, você vai ter uma dificuldade para se mover dentro da sua casa. Porque falta ali algo fundamental para nós hoje, que é a luz. Nas ruas tem a luz do poste, para nos ajudar, a caminhar, nos ajudar a locomover com o carro. A luz é algo muito importante no nosso dia a dia. E o Senhor Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo. É Ele que traz a direção para esse mundo. É Ele que traz a maneira, a forma do mundo se mover e locomover. Só que Ele vai explicar isso e Ele vai dizer: aquele que me seguir não andará em trevas. E daí então nós podemos separar dois grupos de pessoas: aqueles que vão decidir andar com o Senhor e aqueles que vão escolher não andar com o Senhor. Só que tem uma diferença para esses dois grupos. Aquele que escolher seguir não tem trevas, tem clareza na sua direção, tem clareza na sua visão. Ele traz a melhor e a perfeita forma de se viver nesse mundo. Porque, irmãos, por mais que tenham pessoas honestas e retas nesse mundo, sem a luz do Senhor, vai chegar um momento que a sua justiça vai falhar. Vai chegar um momento que a sua retidão vai falhar, porque é limitada. Somente pela palavra e pelos ensinamentos do Senhor que nós vamos conseguir viver uma vida abençoada, honesta, reta, íntegra, de forma que louve o nome do Senhor. Porque Ele é a luz. É Ele que traz a direção correta. É Ele que traz a clareza que nós precisamos. Ele é a fonte, Ele é aquilo que nós necessitamos para andar nesse mundo. Nós precisamos dessa luz. Nós necessitamos dessa luz. E aí então, nesse texto que nós lemos, o Senhor vai atribuir essa luz a nós. E isso aí traz para nós uma responsabilidade tão grande. Porque no período que Ele estava na terra, que Ele estava compartilhando do Evangelho do Reino, que Ele estava anunciando, trazendo a esperança para nós, Ele disse, Ele era a luz do mundo. Só que agora o nosso Senhor Jesus não está aqui em corpo presente, mas Ele está aqui em nós pelo Espírito Santo. Ele está dentro de cada um de nós. E é dessa forma que esse mistério acontece, porque agora então Ele vai dizer, vós sois a luz do mundo. Agora quem dá continuidade a essa missão é vocês.
Agora quem vai levar direção para as pessoas é vocês. Agora quem vai trazer luz para as pessoas é vocês. Vocês que decidiram caminhar comigo. Vocês que decidiram andar na minha presença. Vocês que decidiram carregar o meu propósito. Agora são vocês que vai ajudar outras pessoas. Só que aí então ele vai explicar essa missão para nós. E ele vai dizer: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí então ele vai começar a explicar esse propósito de nós sermos a luz do mundo, da obra que ele começou a fazer na nossa vida. Ele começou uma obra de transformação em todos nós. E você que está visitando hoje, saiba que o Senhor também começou uma obra de transformação na sua vida. Ele está te edificando e Ele vai continuar te edificando. Só que uma vez que nós somos edificados pelo Senhor, Ele vai dizer, não tem como esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada. Nós estávamos vindo para cá e meu cunhado falou no carro, né? Nossa, aqui tem bastante morro. É porque nós fomos subindo ali, lá em Juiz de Fora também tem bastante morro. Irmãos, por mais que a casa que está lá em cima queira se esconder, não tem como, dá para ver, é visível, quando se tem um campo de visão, ainda mais quando se acende todas as luzes. Igual a minha esposa, se for lá em casa, ela acende a luz de toda a casa fica tudo acesa. Ela não está no cômodo, mas ela acende, fica tudo lá, aí eu vou andando atrás dela apagando, aí eu apago aqui, apago ali, para minha filha, pelo amor de Deus, nós nem estamos no ambiente. Mas porque gosta. E normalmente aonde nós colocamos a lâmpada da nossa casa? A gente coloca no chão? Não, a lâmpada que vai trazer a facilidade para o nosso dia a dia, ela fica no teto, ela fica no lugar mais alto. Esse é o propósito da igreja. Esse é o nosso propósito. Não levar uma luz por quem nós somos, mas levar uma luz porque nós temos. Nós temos Cristo dentro de nós, então Ele dentro de nós permite que nós venhamos brilhar e levar luz para outras pessoas que estão perdidas. Nós não podemos nos esconder. Cristão não pode se esconder. Ele tem que deixar essa luz brilhar. E ele vai continuar dizendo, versículo 15. Assim como não pode, se esconder uma cidade edificada, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Eu não sei como é que é quando apaga lá ou dá um apagão na sua casa, mas antigamente era muito comum se usar vela, sim ou não? Você já usou vela na sua casa, em algum momento que apagou lá tudo? Hoje está mais moderno, a gente tem uma lanterna, tem um celular, até que a bateria não descarrega, a gente ainda tem ali. Mas era muito comum pegar-se uma vela. E você que já fez isso, você pegou, acendeu aquela vela e colocou um balde em cima? Não. Tenho certeza que você não acendeu a vela e pôs um balde para poder tampar ela. Muito pelo contrário. Você acendia e procurava, ou você andava com ela, ou você colocava num lugar que ela pudesse produzir a luz, trazer clareza para aquele ambiente. E o Senhor está dizendo isso para nós. Não se acende uma candeia. Em outras palavras, não se acende uma vela e coloca debaixo de uma mesa. Antes, coloca ela em posição de iluminar, de trazer luz. E aí o Senhor nos chama a atenção para uma primeira coisa, que está escrito no texto. E ele diz, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Irmãos, nós temos que ser luz na nossa casa. Nós temos que permitir que a luz de Cristo brilhe dentro da nossa casa. Como eu compartilhei na mesa hoje, se nós não brilharmos na nossa casa com a luz de Cristo, alguém vai brilhar. E daí, eu te faço uma pergunta. Quantos aqui são pais, mães? Deixa eu fazer uma pergunta para você que é pai e mãe. Em algum momento da sua caminhada com o seu filho, com a sua filha, você falou assim para ele, a partir de hoje eu quero que você comece a copiar o filho do vizinho, e eu quero que você seja igualzinho ele. Em algum momento você falou isso? Sim ou não? Quantos pais aqui já falou isso?
falou para o seu filho copiar o pai do outro, passa a seguir e fazer tudo o que ele faz. Quantos aqui já fez isso? Não faz. Por quê? Porque a educação de uma casa nunca é a mesma da outra. O que às vezes é certo numa casa, não é certo às vezes na outra. Tem casa que pode se comer vendo televisão, mas tem casa que não pode. Tem casa que, cada um fica num cômodo, mas tem casa que todo mundo tem que ficar junto, todo mundo tem que estar ali pertinho. Nós nunca fazemos isso. Nós nunca atribuímos aquilo que o Senhor nos deu para que outra pessoa venha cuidar, outra pessoa venha administrar. Muito pelo contrário, nós cuidamos daquilo que Ele nos deu. Só que nós temos que cuidar segundo o que a palavra nos orienta, e a Bíblia diz que a luz tem que estar numa posição aonde todos da casa sejam iluminados por essa luz. Então, se você já chegou a esse conhecimento, se você já experimentou dessa luz na sua vida, cabe você levar essa luz para sua casa e deixar que a luz de Cristo brilhe lá dentro. Isso aí é a missão de cada um de nós. Porque às vezes nós esperamos que o pastor vai lá. É muito bom receber o pastor na nossa casa. É muito bom quando algum irmão, ou às vezes, como a pastora disse, foi feita uma célula ontem. É muito bom quando a gente se reúne para falar da palavra. Mas e durante o dia a dia? A célula não acontece todos os dias. A célula não acontece todos os dias do mês. Chega um momento que essa estrutura tem que ir cada um para o seu dia a dia. Só que a luz tem que continuar brilhando. A luz que brilhou ontem na palavra de ontem e falou aos corações e transmitiu aos corações, tem que falar na segunda, tem que brilhar na segunda, brilhar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, tem que brilhar todos os dias. Não é só no dia que se reúne. Participei da célula, estou indo para minha casa, a luz de Cristo tem que me acompanhar. E quando eu chegar em casa, ela tem que brilhar na minha casa. Porque o objetivo da candeia acesa é iluminar a todos. Todos precisam ser alcançados por essa luz. Como ouvimos na canção, e a pastora Priscila disse, que está aí sendo ministrado, Ele vem. O Senhor vem, Cristo vem. E Ele quer levar o maior número de pessoas possíveis. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Para isso acontecer, nós precisamos deixar essa luz brilhar. O texto nos encoraja a brilhar em casa. Mas leia comigo o versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí então ela vai um pouco mais além. Tem que brilhar dentro da casa para que traga luz para todos, mas também nos encoraja a deixar brilhar para todos os homens. Aonde nós estivermos, os ambientes que você frequenta. Tem pessoas que você conhece que o seu pastor não conhece. Tem pessoas que você conhece que o seu irmão que está sentado ao seu lado não conhece. E pode ser que a luz do pastor não chegue a brilhar na vida daquela pessoa, mas você tem a luz de Cristo em você. Através de você, essa pessoa pode ser alcançada pela luz de Cristo. Porque essa luz, ela não é reservada só quando nós estamos na igreja, não, irmãos. Essa luz nos acompanha onde nós estamos. Eu costumo dizer lá na igreja, você está indo no mercado fazer compra, você é um cristão dentro do mercado. Então, dentro do mercado, uma luz tem que brilhar. Você está na fila do banco para lá resolver as suas questões financeiras, é um cristão na fila do banco. Nós não deixamos de ser cristão quando nós saímos pelaquela porta. Nós não apagamos a nossa luz quando nós vamos sair pelaquela porta. Não, Jesus nos acompanha, porque Ele deixou uma promessa para nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O tempo ainda não acabou, os séculos ainda não se findou, e se não se findou significa, Jesus continua conosco. E se Ele continua, essa luz continua brilhando. Então aonde você estiver, deixe a sua luz brilhar.
Deixa resplandecer a luz de Cristo dentro de você. Para quê? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Esse mundo precisa ter um padrão de vida a seguir. Irmãos, o mundo está muito mal. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Os valores estão cada vez mais aí de perna para o ar. Precisa de um padrão. Precisa de um padrão moral. Precisa de um padrão ético. Precisa de um padrão familiar. Esse mundo precisa. E aonde está tudo isso? Na palavra do Senhor. Aqui está tudo o que nós precisamos. E essa palavra nós carregamos ela dentro de nós. Você pode falar, mas eu não conheço a Bíblia toda. Não, o que você conhece já é a luz de Cristo brilhando dentro de você. Só precisa permitir que ela brilhe. As pessoas têm que olhar para nós e dizer o que um dia eu ouvi lá na igreja e eu concordei com a pessoa. Falou assim, nossa igreja é lugar de ex, né? Tem muitos ex da igreja. Eu falei, tem mesmo. Aí a pessoa já, os que estavam perto já devem ter pensado, o pastor está ficando doido. Eu falei, tem ex-traficante, tem ex-viciado, tem ex-ladrão, tem ex-mentiroso, tem a igreja cheia de ex, porque uma vez que Jesus entrou, deixou tudo aquilo para trás. Agora é nova criatura no sangue de Cristo. É isso que esse mundo precisa, olhar para nós e ver, ainda tem pessoas nessa terra que seguem os caminhos do Senhor, ainda tem pessoas nessa terra que são verdadeiras, ainda tem pessoas lavadas e remidas no sangue do Senhor. E essas pessoas somos nós, essas pessoas é a igreja do Senhor Jesus. Por isso essa luz tem que brilhar. Cristo precisa brilhar. As pessoas precisam olhar e ver as boas obras da igreja. Porque às vezes a gente atribui o texto que diz o que a mão direita faz, a outra não precisa saber, no sentido assim, não, as pessoas não precisam saber o que eu faço para o Senhor Jesus. Tem muita coisa que não precisa mesmo, não. A gente não tem que jogar cinza na cabeça e gritar que nós estamos jejuando. Mas as pessoas têm que ver que agora nós temos um caráter transformado, que nós somos bondosos, que nós sabemos ter paciência com as pessoas, que nós sabemos, parar ali um pouco e dar atenção e sanar a necessidade naquilo que é possível. Minha esposa, ela brinca comigo falando, nossa, você tem muita paciência de ouvir, os irmãos mais velhos da igreja. Eu falei, sim, porque muitas das vezes aqueles que já são avós, às vezes os filhos não param para ouvir, às vezes os netos não param para ouvir, ainda mais no dia de hoje. Não estou culpando não, mas às vezes é comum. Está lá no celular, está no videogame, tem tanta coisa para fazer, tem trabalho, tem faculdade, e às vezes fica naquela correria, e às vezes tudo que quer é contar histórias. E tem irmãos que contam a história 2, 3 vezes, ela fala, mas você já ouviu essa história? Eu falei, eu vou ouvir de novo. Porque ele quer contar, ele quer expressar, ele precisa que alguém dê atenção, então eu vou dar atenção quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário, com o mesmo ânimo, com o mesmo vigor, eu vou lá ouvir. Minha sogra, então, ela conta as mesmas histórias várias vezes. Quando começa, ela até levanta do sofá e sai. Aí ela deixa a reunião dos pastores ali. Deixa eu aqui ouvindo a história de novo. Por quê? Porque é isso que acontece. Quando ela começa, os filhos levantam e saem. E tudo que ela quer é contar, é compartilhar o que ela já viveu. Esse mundo precisa ver isso em nós. Que nós somos diferentes. E não é diferente porque somos melhores, não, irmãos. Somos diferentes porque Cristo nos faz diferente. Porque Cristo nos molda, Cristo nos transforma, Cristo faz, Ele continua essa boa obra em nossas vidas. E o objetivo final para nós caminharmos para concluir. E que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando a boa obra da igreja é vista, é para a glória de Deus. Não é para que as pessoas digam, nossa, aquele cara é demais. Não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando uma pessoa olhar e falar, mas você não mentia? Você não bebia? Você não saía do bar com a gente? Eu não saía até que Jesus entrou na minha vida.
até que Ele mudou a minha história, até que Ele me ensinou a amar a minha família, até que Ele me ensinou a amar os meus vizinhos, até que Ele me ensinou a amar o meu local de trabalho. O dia que Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha história e eu estou sendo transformado, mudado dia após dia, graças a Deus. Para que o nome dEle seja glorificado, para que o nome dEle seja exaltado. Não é para a gente andar aí com estrelinha na testa falando parabéns porque você cumpriu. Não, não é nada disso. É para que eles, ao olhar para nós, eles vejam que tem um Deus que cuida de nós. E que esse Deus quer cuidar deles também. Um Deus que trouxe paz para a nossa casa, é o Deus que quer levar paz para eles. O Deus que tirou a desavença, o Deus que tirou o vício, é o Deus que quer fazer isso na vida deles também. Só que precisa de uma propaganda, vamos dizer assim. E essa propaganda somos nós, irmãos. A obra de transformação que o Senhor fez em nós é o que Ele vai fazer nesse mundo. É o que Ele vai fazer na vida dessas pessoas. É o que Ele vai fazer na sua casa. É o que Ele vai fazer no seu trabalho. É o que Ele vai fazer lá na sua escola. Nós não precisamos reunir todo mundo, agora todo mundo vai orar. Não, não precisa disso não. As pessoas só têm que nos ver, nos comportando como Cristo se comportou. Porque Cristo, Ele não desejava que as pessoas estivessem vendo Ele orar, muito pelo contrário. Ele atendia as multidões e num determinado momento Ele despede todo mundo. Vai todo mundo para sua casa, discípulo, entra vocês no barco, me espere do outro lado. Jesus sobe ao monte e a Bíblia diz, a fim de orar. Não precisava que as pessoas vissem. Não precisava ficar demonstrando, né? Não precisa. É só a gente ir vivendo. Viva a transformação de Cristo. Viva esse trabalhar de Deus na sua vida. Demonstre isso no seu dia a dia. E você vai ver, as pessoas vão ser atraídas por isso. As pessoas vão olhar e falar, você era diferente, cara. Tem um negócio desse Jesus mesmo aí que muda mesmo. E aí nós vamos poder falar, de fato e de verdade, Ele muda. Ele me mudou e tem mudado dia após dia. Deixa a sua luz brilhar, meu irmão. Deixa essa luz resplandecer. Não somente aqui dentro brilhar não é difícil. Ser cristão dentro da igreja não é difícil, não é muito complicado, mas a nossa luz tem que brilhar lá fora. Nossa luz tem que brilhar dentro da nossa casa. Nossa família tem que olhar para nós e ver, de fato e de verdade é transformado. Para encerrar, eu costumo dizer isso muito lá na igreja. Quando uma pessoa fala assim, nosso pastor Marcos é de oração, eu falo, pergunta para minha esposa se eu sou de oração, porque ela sabe se eu sou. Porque aqui dentro levantar as mãos, né, cantar o hino, tudo, não é difícil não. Mas vamos ver lá na onde tem que brilhar a luz. Vamos ver se a luz brilha onde ela tem que brilhar. Vamos ver se em casa ele é assim. Um dia perguntaram para ela, ele é amoroso assim como ele é com os irmãos aqui na igreja? Gente, é isso aí mesmo, cuspido e escarrado. Porque, irmãos, não é porque nós somos melhores, é porque tem que brilhar no lugar certo. Tem que brilhar em casa, tem que brilhar na rua, no trabalho, aonde nós estivermos. Essa luz tem que brilhar. Porque o nome do Pai vai ser glorificado. O que Jesus falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão, fazer a vontade daquele que nos chamou e completar a sua obra. Você pode ficar de pé nesse momento? Fecha seus olhos. E eu te encorajo você a orar nessa noite. E você que, por algum motivo, você tem apagado a sua luz, peça perdão ao Senhor nessa noite. E faça aí uma aliança com Ele e falar, Senhor, eu vou deixar essa luz brilhar. Eu vou deixar as pessoas ver o que o Senhor já fez na minha vida. E se você já tem brilhado, se você já tem permitido que as pessoas vejam, peça ao Senhor para aumentar esse raio de alcance. Peça ao Senhor para você brilhar na vida de mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa luz. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa noite. Te agradecemos pela sua palavra, meu Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor compartilhar a sua missão conosco.
Meu Deus, ó Pai, nós não somos quem somos, meu Deus, ó Pai, porque, meu Deus, simplesmente queremos, decidimos e escolhemos. Não, papai, nós somos quem somos por causa do Senhor. O Senhor é tudo em nós. O Senhor, meu Deus, ó Pai, é que tem nos moldado dia após dia. O Senhor é que tem nos ensinado, meu Deus, ó Pai, a maneira certa de viver. É o Senhor que tem nos ensinado a ser esposo melhor, esposa melhor. Tem ensinado a ser bons filhos, bons servos, cooperadores. É o Senhor que nos ensina. E por isso, ó Pai, eu venho te pedir, Senhor, se em algum momento nós temos apagado essa luz, se em algum momento, Senhor, nós temos tido vergonha e não temos permitido as pessoas ver ou saber do que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, no poder do nome do Senhor Jesus. Nós queremos brilhar, nós queremos que essa luz alcance, meu Deus, ó Pai, mais pessoas, e por isso pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a levar o Seu nome, através do que o Senhor tem feito na nossa vida, para mais pessoas, que dentro da nossa casa a Sua luz brilhe, os princípios da Sua palavra brilhe, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a luz do Senhor brilhe no nosso trabalho, que a luz do Senhor brilhe, meu Pai, no bairro que nós moramos, na rua que nós moramos, que a luz do Senhor venha brilhar aonde nós estivermos, Senhor, porque nós aceitamos essa missão, nós nos comprometemos, meu Deus, com esse propósito, Pai. Nós queremos, meu Deus, ser salvos, mas também queremos transmitir a Sua salvação a outras pessoas. Nós queremos ser mudados dia após dia, mas também queremos que mais pessoas sejam mudadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Continue essa obra de transformação em nós, Senhor, e nos ajuda, Pai, a resplandecer a luz do Senhor nesse mundo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja, amém, e graças a Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus.